Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Mais uma quinta-feira com mais uma live com um tema bem relevante aí, né? O pessoal quer saber a respeito de bebês que recusam o peito, né? É um tema bem abrangente. E na verdade nós íamos fazer essa live na semana passada, mas por conta de agenda, né, a minha e da Cris, a gente não conseguiu ajustar os nossos horários, né? E a gente passou para hoje. A Cris já entrou, vamos chamá-la aqui. E hoje vamos bater esse papo gostoso aí sobre bebês que recusam o peito. Oi, Carlinha, tudo bom? Tudo bem, Cris? Tudo jóia e com você? Tudo bem, tudo jóia. E essa live sai hoje? Hoje Esse sai. tema, esse tema sai hoje? Sai, fala, nossa, tem gente aqui da audiência que mata a gente se a gente não fizer hoje. É, pois é, pois é, Né? Esse tema pois deu é, bastante comentário, né, Carlinha? Parece é isso que mesmo. esse problema incomoda mais do que a gente realmente imaginava, né? Então, que bom que você Exatamente. falar sobre isso. Isso aí, vou fixar nossa live aqui e recusam o peito. Então, e aí é, é um tema bem abrangente, porque são muitas questões, né, Cris? Eu até fiz aqui um, Roteiro. um roteiro, menina, porque assim, é muita coisa pra gente falar, sabe? Muita coisa pra gente abordar, porque na verdade o que acontece. Peraí, que eu vou fixar essa live aqui. Nunca consegui. Que é isso? Carlinha, Aí, tô fixei. descobrindo que eu consigo colocar filtro aqui, meninas. Ai, que delícia! A minha luz pifou, né? Nem tenho mais aquela luz. Nossa, Tava. Ah, voltou. Ela tá ruim. Ela tá ruim. eu achei um negócio aqui que vai me deixar com essa cara bonita aqui, que o povo vai falar, nossa, ela fez uma maquiagem quando chegou em casa. É isso aí. Voltou, a luz voltou, a luz voltou. Então, e aí é um tema aí que a gente, na verdade, a amamentação é uma coisa que ela se liga, né? Ela vai se conectando a várias coisinhas. É um tema muito abrangente que uma coisa vai dando liga à outra, né? E são muitas as questões que a gente percebe que as pessoas não têm um olhar, né? Daquilo que eu costumo brincar. Vamos cheirar a flor e assoprar a vela? Calma, vamos observar e vamos ver. Porque às vezes as coisas são mais simples do que as mães possam imaginar. É claro que muitas vezes precisa de uma avaliação de um profissional, né? Existem algumas questões aí que precisa de uma avaliação de um profissional para ajustar, e às vezes com um pequeno ajuste, as coisas se estabelecem de uma forma boa e efetiva aí, né? Eu vou desativar os comentários para você me aparecer mais. Tá bom, Depois a sem gente problema, vai sem ativando, a gente tá, vai ativando para ver se vai tendo perguntas. tá jóia. Então é assim, a gente elencou aqui 6 pontos assim mais relevantes que precisariam de um reconhecimento de um profissional da amamentação, uma pessoa que, ou um pediatra que está bem ajustado na amamentação, né, que nem você. Você está me ouvindo bem ou está um barulho? Não, não, tá ótimo, tá bom. Não, estou ouvindo um barulho. Não, tá tudo bem. Que precisa de um profissional para poder ajustar e tem coisa, a gente vai dar dicas aqui antes de chegar a um profissional, o que, que ela precisa saber, né? Exatamente. Você quer começar falando? Posso começar? O que você Pode quer fazer? começar, Carlinha, pode começar, sem problema. Você tem um roteirinho aí, então pode começar. Eu fiz um Eu consigo. roteirinho aqui, porque um roteirinho de 8 páginas. Nossa! É, um roteirinho de 8 páginas aqui. Estou até com meu caderno, ó, Ótimo. porque Nossa!
para a gente ter um raciocínio, né, no que a gente vai falar, né? Eu vou começar a falar, mas vai me interrompendo, Cris, porque você sabe que a gente pode fala deixar. muito, né? Não, pode deixar. Então, vamos lá. Então, é assim, para que essa amamentação seja bem sucedida, as 2 primeiras semanas de vida do bebê, ela é de extrema necessidade de um cuidado nessa amamentação para que ela se estabeleça de uma forma legal. Por quê? Porque é neste momento que a lactação acaba se estabelecendo, né? O hormônio lá da prolactina se instala e ela começa a produzir esse leite, então ela vai ter algumas intercorrências, né? É muito difícil alguma mãe não ter alguma intercorrência aí na amamentação, né? E nós que somos profissionais e dirigidos em relação ao cuidado do bebê, ao cuidado dessa mulher em relação à amamentação, a gente precisa falar para ela que é um momento de adaptação, de construção, de aprendizado, e que esse momento pode demorar um dia, uma semana, um mês. Por quê? Porque é particular de cada dupla, né? É particular de cada mãe e de cada criança, né? Não existe uma fórmula. Você levanta o braço, você levanta a perna e é assim que faz. Não, cada ser é um ser, né? Então, existe, claro, um roteirinho para a gente ter os padrões que a gente deveria observar, né? Para ver o que esperar disso tudo, né? Das anormalidades e das normalidades, né? Mas como vai acontecer, como vai se instaurar, é particular de cada um mesmo, né? E esse sentimento é muito particular dessa mulher, então ela precisa se empoderar dessa autoconfiança e saber que ela precisa confiar no corpo dela, que ela precisa confiar que o leite dela é o melhor que esse bebê possa ter, né? Claro que muitas vezes ela fala, eu tenho... Ela já vem com esse carimbo nela, né? Ela sempre escutou algumas coisas por aí, é o leite fraco, muitas vezes ela leu que não existe leite fraco, mas eu não sei o que acontece, eu acho que são os hormônios, né, que faz com que ela acredite naquilo, que aquilo realmente ele é fraco, ela não tem leite, e muitas vezes as mães falam para mim, será que eu tenho leite mesmo? Olha, eu acho que eu não tenho leite. Aí você vai lá fazer uma avaliação, ela tem uma pojadura, nossa, o bebê até engasga de tanto leite que ela tem. Então a insegurança é uma coisa que ronda muito essa mulher em relação a essa questão, né, de quanto ela tem, se o bebê é capaz de mamar efetivamente, não passa fome, enfim. Então, algumas coisas a gente precisa intervir, muitas vezes, efetivamente, no sentido de manejo, no sentido clínico da coisa, né? Então, a primeira coisa, antes da gente começar a linkar os 6 fatores que eu coloquei como avaliação primordial de alguma disfunçãozinha, né? Não vou nem dizer disfunção, mas alguma coisa que deva ser ajustada, né? Primeiro de tudo, ela precisa saber se aquela recusa é realmente real, né? Ela precisa parar e raciocinar, né? E muitas vezes, eu costumo, até ontem eu brinquei com um paciente nosso, né, um casal, um paciente nosso, e eu falei, é assim, a mãe normalmente, ela tá pilhada, normalmente ela não consegue parar e observar o que está acontecendo, porque ela quer que a amamentação se estabeleça, ela não quer sentir dor, ela não quer, e ela quer amamentar o filho dela, né? Ela não quer então errar, alguém, né? ela não quer errar. Exatamente. Então, alguém nessa relação, né, o companheiro ou a companheira, ou a rede de apoio que está ali com ela, porque às vezes não tem companheiro nem companheira, mas tem uma rede de apoio, tem que respirar e falar, pera um pouquinho, peraí, né? Alguém nessa relação tem que ter calma, né? Porque se todo mundo começar a ficar nervoso, o negócio degringola, um bate no outro e não sai nada.
né? Então, o respirar flor e assoprar vela não é só uma frase que eu costumo falar, é uma frase que tem que ser construída aí, tem que pôr em ação o negócio, né? Então, é verificar se realmente essa recusa é real ou se algum comportamento do bebê, né, está levando ela a achar que ele está recusando o peito, tá? Então, essa é a primeira coisa antes da gente achar que tem alguma coisa que algum profissional tenha que intervir. Desculpa, entrou uma ligação aqui. Imagina. Então, o reflexo, muitas vezes ela vem e coloca o bebê no peito. O reflexo, o bebê não sabe nada. Ela não sabe dar de mamar. Ah, mas eu tive 2 filhos, eu já tive um filho. Não, cada filho é de um jeito e é uma construção com aquela criança naquele momento. Então, aquilo que você fez com o outro pode ter uma base ou outra ali, né, de aprendizado, mas a criatura que está vindo para o peito ali é outra. Né? Então, a primeira coisa aí é o reflexo de busca do bebê. Então, muitas vezes ele não sabe mamar, ele tem a sucção. Então, o reflexo de busca dele é balançar a cabeça de um lado para o outro, né? Abrir a boca e não achar esse peito. Então, quem tem que fazer isso? Ela tem que direcionar isso para ele. Ela tem que mostrar onde está, né? Não levar a mama na criança, mas trazer essa criança para a mama. Ela tem que direcionar, né? Então, esse é o primeiro fator, né, que a mãe precisa identificar se realmente existe aí uma questão de recusa mesmo. E identificar algumas situações, por exemplo, ambientais, né? O ambiente, para você dar de mamar, precisa estar calmo. Imagina você dando de mamar, tentando fazer uma pega, né? Preparando essa mama, porque tem que encontrar aquele ambiente legal, efetivo, e o ambiente está com o teu filho gritando, né? No caso de outras crianças, tal, brincando, a televisão no último volume, gente falando à volta. Precisa ter um ambiente calmo. Essa criança precisa de calma e você precisa de calma para passar essa calma para a criança, porque a criança sente isso, né? Então, o ambiente tem que ter calma nesse ambiente, né? Muitas pessoas, às vezes, prestando o cuidado com essa criança, passando de mão em mão, também não é uma coisa muito boa, né? Claro que a gente precisa de ajuda, né? Mas vamos restringir a manipulação dessa criança, né? Passa de mão em mão, de colo em colo. Agora as visitas estão mais restritas por conta da pandemia, mas as visitas é uma questão que agita muito, né? Então eu costumo falar que é um relacionamento, né? Quando a gente casa, a gente não vai para a lua de mel? Sim. Quando a gente casa, a gente vai para a lua de mel, vai ficar quem? Você e o seu marido que você acabou de casar. Então, você vai curtir aquele momento, vocês vão, né? Claro, já namoram, já se conhecem um pouco, mas é uma situação diferente, né? Vocês estão, a partir dali, construindo um casamento. A amamentação e o seu bebê também é uma construção, é um casamento, né? Então, é a tal da lua de leite. Você vai estar conhecendo essa criança, você não conhece nada dela. Você não sabe como é o choro dela, né? Então, eu costumo falar para os pais que eles precisam conhecer essa criança, precisam identificar o que a criança quer ou não, né? É um conhecimento aí dessa família toda, né? Então, precisa ter... e para você ter isso, você tem que ter um ambiente calmo. Você não pode ter aquela coisarada de gente, aquele monte de falação em cima. Você precisa estar num lugar mais calmo para você amamentar essa criança, né? E existem alguns estudos também que a criança identifica o cheiro da mãe. Quando ela nasce, a mãe tem o seu cheiro próprio, né? Todos nós temos um cheiro próprio, não só do leite que a mãe exala, né? O olfato do leite ali. Mas todos nós temos um cheiro característico. E a criança, muitas vezes, identifica e se sente muito mais acolhida quando ela sente esse cheiro da mãe. Então, existem estudos, eu li outro dia um estudo falando a respeito quando a mãe muda de sabonete, por exemplo. Quando ela muda de perfume, a criança estranha. E ela briga com o peito porque ela não sente o cheiro da mãe. Olha que interessante isso.
Nossa, que legal. Uhum. Muito legal, né? Então, algumas sugestões, antes da gente falar bem pontualmente, é você ver o ambiente, ter uma rotina. Na hora que você vai dar de mamar, né, tem uma rotina. Se você gosta, colocou, quando você estava gestante, você colocava uma música para a criança se acalmar, põe essa música, né? Você respira, né? Entra ali num estado de relaxamento, beba sua água, pegue o seu bebê, né? Esteja tranquila para você dar de mamar, porque precisa de uma preparação para isso também, né? Para tudo precisa, para amamentar inclusive, né? A organização e planejamento dessas visitas, né? Não que a gente vai ser indelicado a hora que tudo retornar, né? E falar, olha, você não vem a partir desse horário, né? Mas você precisa dizer que você está amamentando, você se retira do ambiente e fala, olha, agora dá licença, que o bebê precisa mamar. E as pessoas precisam entender isso, as pessoas precisam, claro, estão indo lá visitar, conhecer um novo ente querido aí, tá tudo certo, eu acho que é isso mesmo. Mas é visita de médico, foi lá, conheceu, disponibilizou uma ajuda, né? Ajudou o que foi necessário e ó, tchau, gente, né? Então questões aí que eles estão se conhecendo, é um relacionamento novo, né? Como que você dá atenção para o seu filho e dá atenção para sua visita? Os filhos, né? Não dá. Então, para a gente começar aí a falar a respeito de alguns pontos que a gente precisa daí, entrar com alguns ajustes, algumas intervenções pontuais, né, para que não haja um desmame, né? A gente vai começar falando em bebês que resistem às tentativas de virem ao seio materno. Então, o recém-nascido, ele tem vários e vários comportamentos, né? O bebê, ele nasce com diversos comportamentos aí, cada ser um ser, mas cada um tem o seu. E isso vai variar de acordo com alguns fatores. Então, por exemplo, a idade, né? Um bebê recém-nascido, ele não sabe nada. Então, tudo ele precisa ser direcionado. Tudo ele precisa, você precisa mostrar para ele, né? Então, a idade é uma dessas questões. A sensibilidade do ambiente. Se a mãe está nervosa, a criança vai ficar agitada. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Às vezes a mãe está agitada, está nervosa, e o bebê não para de chorar, ela tenta vir para o peito, o bebê não pega, e chega uma outra pessoa e fala, dá ele aqui para mim. A criança para de chorar na hora. Nossa, o que você tem? Eu sou a mãe e ele não para de chorar comigo, você chegou e ele parou de chorar? Você está nervosa, você está agitada, a criança sente aquilo. Então, se você está assim, né, se acalme para poder dar o cuidado que o seu bebê precisa, tá? Carlinhos, uma coisa que acontece bastante isso, eu não sei se você vai falar depois, mas isso também acontece bastante em crianças maiores, né? Então, aquela Sim. criança que vai para 4, 5 meses, ela se distrai, né? Qualquer barulho, olha. Isso. E daí fica 3 horas mamando e daí realmente você tem que controlar o ambiente, né? Você tem que ir para um lugar mais calmo e tudo mais para a criança conseguir mamar. Então é bem parecido. Porque ela se distrai muito com a televisão, ou com os irmãos que estão brincando, ou porque a criança com 3, 4, 5 ela já reconhece as pessoas, né? Então chegou alguém, opa, chegou. E às vezes é uma pessoa que ela já conhece, já tem uma relação estabelecida, então ela para de mamar para olhar, né? Então isso acontece muito. Então o ambiente, seja ele recém-nascido, seja ele uma criança mais velha, precisa ter, é que nem comer, você almoçar ou jantar com o ambiente agitado. A gente parece que a comida fica aqui, não parece? Sim. Então, o momento da alimentação, eu sempre ouvi os meus avós falando, o momento da refeição é sagrado. O momento da refeição, a gente precisa ter um ambiente calmo. E o bebê é a mesma coisa. Por quê? Porque você também está construindo. Você também está identificando qual o posicionamento que ele gosta, o que é mais confortável para você. Né? E isso interfere muito
o bebê pegar ou não. Ele recusa o peito, porque ele está agitado. Não, ele não pega, né? Como é que foi a vida uterina dessa criança? Se é uma criança mais calma, se é uma criança mais agitada, né? Como ela passou essa gestação? Né? Ela foi mais agitada, ela foi mais tranquila, ela passou nervoso, ela teve perdas e ela se agitou muito. Isso tudo impacta, né, na vida dessa criança. Ah, mas e aí? Eu tive e agora então meu bebê vai ser assim para sempre? Não, você pode criar um ambiente para que se estabeleça uma amamentação, né? Criar um ambiente de calma, põe uma música, né? Coloca uma luz mais suave, né? Para proporcionar um conforto, um aconchego, porque a criança precisa do aconchego, ele precisa se sentir seguro, né? A tal da heterogestação, a criança precisa de mais colo, de mais aconchego, né? Então, você precisa identificar essas coisas, né? Esperar a flor da sua vela mesmo. Vamos conhecer o meu filho. Como é que isso está acontecendo, né? Como é que foi esse parto? Né? Esse parto foi agendado? Esse parto foi de emergência? Como é que foi isso? Como que você trabalhou essa questão? Né? Você fez um parto com uma pessoa que você já conhecia, já era seu médico, ou você chegou no hospital e um desconhecido veio fazer o seu parto? Um pediatra que não foi aquele que você fez? E eu Tá não me sei ouvindo? se o vídeo da Carlinha que pausou, Oi? voltou. Eu recebi uma ligação também, Ah, então tá desculpa. bom. Eu falei, gente, será que é o meu? Será que é o da Carlinha? Não, era o meu. Então, como é que foi esse parto? Né? Você ouviu, acho que até aí, né? Isso, exatamente. Então, tudo isso impacta, né? E como vai ser essa construção desse novo ser? Né? E se lá atrás não foi bom, se o intrauterino não foi bom, se passou nervoso, o parto não foi legal, então vamos construir daqui para frente. Né? Vamos proporcionar um ambiente melhor agora. Né? Vamos tentar fazer e ajustar. Né? Não é. E o que acontece ao redor também é muito importante, né? O que você está vivendo nesse momento, muitas vezes, eu tenho uma paciente que o pai pegou Covid, ela entrou em trabalho de parto, o bebê nasceu, ela saiu da maternidade, o pai faleceu. Então, percebe? O que você vive no momento também impacta nisso tudo. Como que você vai ter sanidade, equilíbrio, né? Então, alguém também precisa te ajudar, porque amamentar já é uma situação de construção. Com a vida toda de perna para o ar, fica mais difícil mesmo, né? Então, precisa organizar as coisas de uma forma que você tenha uma rede de apoio, que o seu companheiro seja bem presente, né? Como é que foi tua Golden Hour, por exemplo? Você teve uma Golden Hour, esse bebê veio para você, né? Foi feito um contato pele a pele, né? Isso também é muito importante, né? A criança está lá quentinha, bonitinha, toda aconchegadinha, apertadinha, segura, se sentindo segura, e de repente ela sai e não conhece a mãe. Cadê minha mãe? Né? Cadê aquele turo-turo do coração que eu escutava? Né? A criança não é um ser que tem percepções, ele percebe, né, as coisas. E tem estudos Né? que mostram que realmente o contato pele a pele, ele aumenta assim, o estabelecimento da amamentação. Então, o bebê Sim. ter ficado em pele a pele, ele aumenta realmente a mãe estabelecer a amamentação. E um dado interessante também, porque às vezes a mãe passa mal, né? Então, por algum motivo, o bebê nasce, o bebê tá bem, mas aí a mãe tem alguma intercorrência. E também já tem estudo mostrando que se o contato pele a pele for feito com o pai, ele também ajuda a estabelecer a amamentação. Então, é um dado importante até para as mães, até colocarem no seu plano de parto, quando forem descrever a questão do contato pele a pele, que na impossibilidade clínica, para que ela faça o contato pele a pele, a mãe, que ela gostaria que o contato pele a pele fosse feito
Na verdade, é com o acompanhante, né? Eu falei pai porque Sim, normalmente é o pai, mas a sim, pessoa que está o acompanhante da mãe pode fazer o contato pele a pele, sem nenhum problema. sim, 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 é muito importante. E no caso também de bebês, ou a mãe passou mal, mas no caso de bebês múltiplos, né, gêmeos, por Uhum. exemplo, a mãe dá uma atenção para um, o pai dá atenção para o outro, né, para que seja uma atenção, contato pele a pele efetivo aí, né? Uhum. Exato, uma possibilidade E também. quando a gente fala em golden hour, e a gente fala em contato pele a pele, é, a gente precisa também saber, a mãe precisa saber também o que esperar desse bebê. Né? A gente já falou aqui em outras lives, mas quando o bebê nasce, por que, que é a primeira hora de vida que esse bebê tem que ser feito contato pele a pele, que ele tem que vir fazer a sucção, né? Porque ele está mais ativo, a gente já falou aí em outros lives que está gravada aí na nossa página no IGTV. Mas também essa mulher precisa estar empoderada do que esperar desse bebê nas próximas horas, para que qualquer coisa que ela escute, né, não impacte na amamentação. Por quê? Ah, seu bebê não quer mamar. Ah, ele está sonolento demais, agora ele não quer mamar. Né? Então, qual é o padrão que a gente tem que esperar de um bebê depois de 5 horas? Como é que ele vem? Ele vem com outro padrão. Ele não vem com aquele padrão que ela viu ele sugando. Ele nem fez uma pega certa, ele nem, muitas vezes, nem extraiu o colostro, porque às vezes a mãe nem tem um colostro naquele momento, né? Mas, na verdade, é o contato, é o restabelecimento de temperatura, é o restabelecimento da vida, da transição, né, de útero e de extraútero, de se sentir aconchegado, protegido. E como que ela tem que esperar essa criança? O que ela tem que esperar nesse padrão lá para frente? Né? Então, isso também, ele não mama, ele não está mamando, eu não tenho leite. Né? E aí acontecem aí as tentativas erradas, né, de forçar essa criança a ficar, a criança chora, a criança não quer. Então, não força, porque a criança vai pegar birra. Não é bem assim, né? Você vai tentar colocar, a criança não quer, claro, você não vai ficar insistindo com a criança chorando no teu peito, né? Você vai tentar acalmar, outra pessoa pega, acalma, em outro momento você volta, né? A amamentação do colostro é muito importante, porque é um treino, a gente sempre fala aqui que é um treino, porque daqui a pouco vai se restabelecer a pojadura dessa mulher, e esse bebê está treinando para poder lá na frente mamar e extrair o leite de transição aí, né? Colostro e tudo mais. Entre colostro e o leite de transição. Então, percebe que você precisa estar empoderada de informação para saber o que esperar. Porque se você não sabe o que esperar, qualquer coisa que te desorganize, você vai achar que é anormal. E aí você vai pedir para a enfermeira trazer uma complementação ou vai solicitar que o pediatra faça uma prescrição para a enfermeira vir dar. Né? Então, você precisa saber o que esperar disso tudo. Né? E vivenciando todas essas questões, eu percebo que são muitas e muitas vezes os pais acabam se direcionando para um bico artificial, para um bico de silicone, né? Comprometendo a interação desse aleitamento materno. Né? Então, ou saber o que você vai encontrar é não dar ouvidos para coisas que talvez não sejam boas naquele relacionamento da amamentação naquele momento. Né? Saber o que você está fazendo para pedir ajuda e saber qual é a ajuda que você precisa. Não é simplesmente você falar, olha, eu preciso de ajuda para ele mamar. Não, você precisa saber o que você quer. Exatamente o que? Ele está sonolento, ele não pega, ele não mantém a sucção, ele não sabe abrir a boca. O que é que a criança tem que você precisa de ajuda?
Então você precisa conhecer para poder solicitar ajuda, né? Às vezes é uma postura passiva, né? Às vezes é uma postura passiva. Você fica simplesmente lá sentado, esperando que alguém venha posicionar o bebê para você. E daí, né? você, às vezes, nem... Isso acontece bastante, né? Eu até brinquei num dos nossos bebês que a gente faz atendimento, que o pai falou, né? Vai ser muito feio eu chamar o dia seguinte. Eu falei, feio não vai, mas o ideal é que realmente vocês passem um perrengue, que vocês posicionem a criança sozinho, que vocês tenham esse momento de fazer sozinho, porque senão você não percebe a dificuldade. E daí você, quando a pessoa vem te ajudar, é fácil, porque ela vai lá e faz, ela coloca. Só que daí, na hora que você vai fazer isso sozinho, você não consegue fazer, porque você não passou pelo problema. E não tem jeito, a gente só aprende errando. Então não tem jeito. Aí tem que fazer, então, o que eu costumo dizer para eles na maternidade. Posicionem, depois que eu passo a primeira vez, eu falo, posicionem sozinhos. Se tiver doendo, se tiver alguma intercorrência, chama ajuda, para daí você corrigir o problema. Não simplesmente chamar ajuda para que a pessoa posicione. É isso que eu acabei de falar. Você precisa colocar para ver qual é a sua dificuldade. É sua ou é do bebê? Você precisa saber identificar, né? Você precisa saber o que é para você pedir ajuda. Né? A mesma coisa, não é? Então, é o que você me falou ontem. Realmente essa transição fora a maternidade, quando o bebê sai da maternidade até a primeira consulta com você, o quanto esse direcionamento, né, é importante. Por quê? Porque eles passam a perceber a dificuldade, e essa dificuldade pode ser instalada e pode virar uma bola de neve numa série de outras questões. Então precisa de um direcionamento, sim. Né? Mas para você fazer e saber o que está pegando, né, você precisa calçar o sapato, né, para saber se o sapato vai te apertar ou não. Não é verdade? Porque os bebês enganam, né? Eles enganam, igual esse bebê que eu te falei. Nossa, foi tudo direitinho. Aí o relato tem xixi. A única coisa que não estava fazendo cocô, mas era só isso. Tá fazendo 3 horas de intervalo, sei o quê. A única coisa que me subiu a lebre também, eu perguntei, e o seu seio? Engurgitou? Não. Fissurou? Não. Não é normal isso. O normal é passar um perrengue. Mas aí, realmente, depois, na verdade, o bebê não estava sugando e acabou perdendo um tantão de peso. Então, os bebês enganam a gente. E, às vezes, a mãe tem informação e ela considera que aquilo é normal. Então, Sim. Às vezes, para a gente que já está um tempo, né, trabalhando com isso, para a gente fica fácil bater o olho e ver que algo não está indo bem. Mas, realmente, dentro dos parâmetros que ela tinha de conhecimento, estava tudo bem. Algumas coisas chamavam atenção, mas estava tudo bem. E daí, pela intercorrência lá, ela acabou não conseguindo passar com você. Mas é impressionante, né? Impressionante. É por isso que eu falei, não tem que ter negociação, né, Carlinha? Tem que fazer precisa. Não é frescura. Não é frescura. Não é frescura. Às vezes as pessoas falam, é frescura, eu tô passando com o pediatra, né? Tô passando com ele já me orientou, mas é diferente, né? Não, mesmo que o pediatra... 7 dias de vida. O bebê assim, teve alta, foi 5 dias da alta para me ver, 5 dias, né? Não tem... Olha o risco, assim, né? Que realmente pode acontecer. Então tem que ter esse acompanhamento bem de perto mesmo. Mamada é urgência. Eu até falo para as mães. Se a sua criança tivesse 42 de febre e você me ligasse, isso é uma urgência, certo? Eu ia ficar preocupada. Você falar que você tem algum problema de amamentação, para mim, é como se você me falasse que seu bebê está com 42 graus de febre. É uma urgência isso para mim. E precisa ver, né? Não vou falar mais porque a gente já está com 8h30. Eu estava até olhando. Eu acho que a gente não vai conseguir falar tudo. Eu acho que a gente vai... Quantos pontos a gente falou de fato, Carlinha? 1. Então lascou. São 6. Então, Eu acho que a gente consegue falar 3 aqui e olhe lá, né? Isso que eu desativei os comentários aqui, nem sei se tem pergunta.
Deixa eu falar, mas esse aí eu ativo os comentários. O outro são bebês que não conseguem pegar a areola, né? E aí existem algumas coisas, o porquê que esse bebê não consegue fazer a pega, né, no conjunto da obra, né? Ele não consegue abocanhar essa areola aí, né? Então, uma boa técnica de amamentação aí precisa ser instaurada, né? Observar essa mamada, com certeza, para ver se ele está tendo um ritmo, se ele está tendo vedação, se ele está tendo uma sucção efetiva, né? Se esse posicionamento está correto, porque muitas vezes é o que a gente fala, né, para a mãe. Ele está alinhado com você? Não, ele está alinhado, só que a cabeça está alinhada, mas o corpo está todo virado para lá. Então, a rotação de cabeça é inadequada. Imagina você tá comendo assim, ó. Não rola, né? Então, não, ela tá, né? Ele tá assim, né? Mas, às vezes, é uma rotação de cabeça inadequada, é um posicionamento inadequado, né? Então, esse manejo dessa mama é muito importante. Por quê? Porque o bebê, quando ele vem mamar, ele precisa encontrar um ambiente adequado. Ele precisa encontrar esse ambiente molinho, né, que a gente fala, com elasticidade, quando ele põe a boca. Porque ele tem toda uma pressão positiva e negativa aí, né? Então, vou até fazer um adendo aqui. Quando a mãe, muitas vezes, está engurgitada, a mãe fala assim, tô tirando com a bombinha, mas não sai nada. Mas a minha mama está aqui no queixo. A melhor bomba extratora de leite é a boca da criança. Por quê? Porque ela faz pressão positiva e pressão positiva e pressão negativa. Quando você acopla, aqui é teu mamilo, quando você acopla uma bomba, né, aqui, e liga lá a velocidade, ela faz isso aqui com o seu mamilo, né? Ela puxa o seu mamilo fazendo uma pressão negativa. Quando você faz uma ordenha manual, você está fazendo, né? Que você está mexendo ali na areola, fazendo para trás, para frente, né? Para ter extração desse leite, você está fazendo uma pressão positiva, né? Percebe que não dá para ter as duas coisas? A boca da criança é a melhor bomba extratora que existe na face da Terra. A natureza é perfeita, Deus é perfeito, né? Então, por que você, quando vai fazer uma ordenha na bombinha, você não consegue extrair? Por causa da ocitocina, né? A ocitocina é o hormônio do amor, que faz a ejeção desse leite aí, né? Quando você está na bombinha, você não sente amor pela bombinha. Agora, quando você está com o teu filho sendo amamentado, você tem uma injeção importante de leite. Por quê? Ele está aconchegado, você está sentindo o cheirinho dele, você está sentindo amor pelo seu bebê, né? Diferente de sentir amor pela sua mão, que está lá ordenhando, ou pela própria bombinha. É por isso que a bomba, neste momento, não é eficiente. A bombinha é eficiente depois que essa amamentação, esse processo de amamentação está estabelecido lá para frente, né? Depois de 3, 4 meses. Aí, tudo bem, né? Como é que eu vou fazer esse bebê abocanhar essa minha areola se a minha areola está tensa? Se a minha mama está engurgitada, né? Se existe um problema de como fala? De engurgitamento, de tensão de ducto, de pressão intraductual ali, se existe pressão de leite dentro dos alvéolos, essa criança não vai abocanhar, ela vai até abocanhar, mas ela não vai conseguir sustentar. E aí a criança briga com o peito, aí ela recusa o peito, mas por quê? Porque o tecido está esticado, porque a areola está tensa, né? Então, fica endurecido ali. Por isso é necessário que se organize isso numa ordenha, numa torção de alvéolos, um deslocamento de alvéolos, que a gente fala, de shake de mama, para fazer uma desobstrução desses ductos, né, desse leite, porque o leite ele fica mais viscoso quando a mama está muito engurgitada.
E a própria extração do bebê, mesmo que você consiga deixar um pouco mais molinha, ele não consegue extrair, porque o leite fica mais difícil de sair, ele fica mais viscoso, não é aquela coisa mais fluida de início de mamada, por exemplo. Porque depois que você fez uma ordenha, o bebê mamou um pouquinho, aquilo flui, né? Mas no início não. E a criança tem que fazer muito mais esforço para poder retirar esse leite. Então a preparação é muito importante, essa ordenha. Quantas vezes eu tenho que ordenhar no dia? Gente, não existe quantas. Você vai sentir, você tem que se tocar, você precisa conhecer a sua mama, pelo menos externamente. Você precisa saber o que ela tem que apresentar para o seu bebê vir para o peito. Senão ele vai brigar com o seu peito mesmo. Percebe que às vezes a recusa do bebê não é porque o seu leite, ele não gosta do seu leite, ele não quer mamar, ele recusa a tua mama porque ele quer recusar. Não, existem coisas que impactam. E aí precisa sim de um profissional para poder te ensinar como é que vai fazer. Como é que eu tenho que manejar isso? Como é que eu tenho que deixar essa mama, né, para o meu bebê encontrar? Então, por isso que a gente vai até lá, a gente acompanha uma mamada, porque aí a gente vai ver esse padrão de sucção dele, como é que ele está se comportando nessa mama, né? Qual é esse ritmo dessa criança, né, em relação ao que você está encontrando ali, né? Então, é bem importante a massagem, a ordenha, para fluidificar esse leite e a criança conseguir extrair. Perfeito, tá? Perfeito. Outra questão, Cris, que horas são? Falta 20. Acho que dá para falar mais daí a gente dá uma checada nos comentários. Tá. A outra questão, os bebês que não conseguem manter a pega, né? O bebê até tem interesse, né? Ele abocanha, ele até começa ali sugar, mas ele larga e chora. Então, o que pode ser aí? Pode ser postura desse bebê, né? Dele ou da mãe, porque muitas vezes a mãe está amamentando assim, ó. Ela leva a mama na criança, ela fica debruçada nessa criança. Né? A criança também ela precisa se sentir confortável e aconchegada e não tá grudada. Muitas vezes a mãe fala, ó, vamos começar a dar de mamar, você segurando a cabecinha do bebê e você ajustando aqui a mama. Às vezes a mãe, ela aperta a cabeça da criança. Fala, não, mãe, é só para você sustentar. Né? Ela fica com tanto medo que a criança caia e que a pega saia do lugar, que ela, às vezes, aperta a cabeça da criança. Então, isso também pode ocasionar um desconforto e a criança chorar e largar, né? Um posicionamento. Então, por exemplo, você está segurando ou no braço ou na mão e você está lá tentando fazer a pinça, né? Segurando. Tem mães que têm a mama muito volumosa, então precisa realmente sustentar, às vezes precisa até fazer uma tipóia de peito, porque esse bebê ele tem que estar no nível, né, do mamilo dessa mão, né, para que ela enxergue o que ela está fazendo, né, porque a mama é mais volumosa, fica cheia de leite, a tendência é ela dobrar e o mamilo olhar para baixo, né, e aí você não consegue posicionar. Então ela está segurando essa criança, está segurando a mama e o corpo dessa criança está solto aqui. Então ela precisa de uma almofada para sustentar esse bumbum dessa criança, para que a criança fique presinha ali, né? Presinha não, apoiada, vamos dizer assim. Ou por uma almofada de amamentação, ou por um travesseiro, ou por uma almofada confortável, ou por até um edredom, né? Eu cheguei a atender algumas mães que a almofada não era eficiente, era muito grandona. O travesseiro da mãe também era muito cheio, então a criança vinha muito para cima. Ela falou, mas como a gente faz? Eu falei, você tem edredom? Edredom, cobertor, né? Alguma coisa que a gente possa colocar? Tem. Pegamos um edredom do próprio berço da criança, dobramos e sustentou. É macio, a criança ficou acopladinha ali e tudo bem. Então a gente precisa ver o que a gente tem também para ajustar as coisas. Não adianta a gente... não, tem que ser a almofada de amamentação, porque eu comprei a almofada de amamentação. Se não dá nesse momento, talvez lá na frente... E assim, elas põem a almofada aqui no abdômen, né?
Eu falo, ajusta a almofada, põe a almofada, as laterais da almofada mais na poltrona, enfia ela aqui, porque ela dá uma assentada e uma ajustada, né? Então, percebe que o posicionamento é uma das questões bem impactantes aí na hora do bebê sustentar essa pega, essa vedação, né? Então, se o bebê não sustenta essa pega, ele vai ter muitos gases, porque vai entrar ar na hora que ele está mamando, né? Então, tudo tem que ter harmonia. É uma orquestra, né? A amamentação, eu costumo dizer que é uma orquestra. Então, para a orquestra funcionar, todos os músicos têm que tocar, né? Na amamentação, tudo tem que estar alinhadinho, porque senão alguma coisa vai ficar desafinada e vai impactar em algumas outras coisas, né? O balanço. Tem mãe que amamenta, pela própria ansiedade dela, ela fica assim, ó, balançando o corpo. Então, isso impacta. A criança fala, opa, peraí, eu tô mamando assim, ó, né? Então a criança também se sente mal. Então tem mães que amamentam batendo nas costas, é que nem o arrotar, fica batendo nas costas da criança, não tem necessidade disso, né? Ou aquela mãe que fica muito assim, hoje a nossa paciente que eu atendi ontem falou para mim, tá tudo perfeito aqui. Eu falei, ai, que delícia escutar isso. Ela falou, só que eu tô morrendo de dor nas costas. O que você me fala? Eu falei, relaxa essas costas. Eu empurro elas, né? Eu faço elas fazerem isso aqui, né? Então, esse conforto, esse posicionamento, eu sempre falo que é 90 graus, gente. Né? A mulher tem que estar em 90 graus. Ela tem que estar com a coluna alinhada onde ela está sentada, ou com as pernas, pode até estar numa cama, mas que esteja alinhado, né, as costas, ou nessa poltrona com as perninhas para baixo. Então, o posicionamento materno e do bebê é muito importante para isso, né? Para ele sustentar essa pega, essa vedação, para ele manter um ritmo, tá bom? Que mais que eu ia Carlinha, falar? eu estava pensando aqui, acho que a gente pode até um dia fazer uma live falando de como escolher uma poltrona de amamentação adequada, né? Porque muitas vezes a gente vai fazer o atendimento e as mães reclamam, né? A última foi porque a poltrona de amamentação dela não tem a cabeceira alta. Opa, desculpa. Não tem a cabeceira alta. Você sabe que todo mundo quer roubar a poltrona de amamentação lá do consultório, né? Todo mundo fala, essa poltrona é maravilhosa, eu vou roubar ela. Sabe que hoje eu estava até almoçando com a minha cunhada, daí eu falei assim, cara, onde você comprou essa poltrona? Porque todo mundo fala 100%, e eu não sei falar aonde você comprou essa poltrona. E a almofada dela é muito boa também. Ela falou assim, Kika, foi numa loja no centro de São Bernardo, que eu nem sei onde é. Eu falei, não, a gente precisa achar essa loja. Na verdade, a poltrona ela tem que ser alta, ela tem que ter um espaldar alto, né, que a gente fala, né, ela tem que ser alta. Se não for alta, que você aconchegue a cabeça, o ideal seria que fosse. Por quê? Porque para você ter um relaxamento, né, você põe a cabeça, chega um momento que está instaurado ali, você apoia a sua cabeça e vai olhando. E se não, pelo menos aqui, ó, que chegue até aqui, que é como é no consultório. E que ela não seja muito larga, que ela seja aconchegante, que tenha braços. Isso. E essa é a cadeira ideal. E né? precisa ter... A poltrona ideal. Você tem que encostar o pé quando você está no fim da poltrona, Sim. né? Então, um puff... Você encosta o bumbum atrás, né? Um puff, você encosta o bumbum quase obrigatório, um puff, né, para você sustentar suas perninhas mais elevadas, ou de repente uma escadinha, ou um estrado, que a gente chama, né, para se você quiser ficar lá com o pé dobrado, para que você encoste, né, e você não fique com as perninhas assim voando, né, que você apoie o pé. Então é bem interessante isso, porque daí quando chega já está comprado, as pessoas não vão deixar de usar o que já compraram. Sim, né? Claro, sem dúvida. Uhum. E uma outra questão que faz com que o bebê não sustente, tem mulheres que têm uma produção muito grande, né, de leite. E então o bebê começa ali, mamar, tá, posicionamento tá bonitinho, dele, a vedação tá perfeita, a pega tá correta, né, tá tudo bonitinho, a tal da boca de peixinho não está acontecendo, né, o xim, né, o bocão, né, tá tudo lindo, maravilhoso.
e ela tem uma ejeção de leite muito grande. E a criança, muitas vezes, solta, não consegue sustentar, porque ela não consegue dar conta de deglutir todo aquele volume, né? Então, muitas vezes, ela não sustenta, ela mama um pouquinho, solta, porque ela precisa, né? Ela não, senão ela engasga. Então, para ela não engasgar, não chorar, ela solta um pouquinho, e a mãe daí precisa ter a sensibilidade de retornar delicadamente e colocar no seio novamente. Então, percebe que isso tudo são questões que a mãe precisa também identificar e para poder acionar o pediatra, acionar o enfermeiro, né? Olha, está acontecendo assim, assim, o que eu posso fazer? Como é que eu posso ajustar isso aqui? Eu tenho muita produção, né? E aí a gente vai direcionar qual é a melhor estratégia nesse sentido aí que eu acabei de falar. Ou também uma baixa produção, né? Isso acontece muito numa coisa que eu vou falar lá na frente, de bebês que têm preferência de um lado ou de outro de seio, né? Deixa eu ativar os comentários aqui para ver se tem alguma pergunta. Acho que não. Acho que não tem não, Carlinha. Acho que não. Vou desativar de novo, senão eu não te enxergo. Tá. Então, essa é uma das questões. A outra questão, Cris, é bebês que não sugam. Então, bebês que não sugam pode ter aí um monte de questões envolvidas. Bebês prematuros, né? Que ainda não tem toda aquela musculatura já preparada para já sugar, né? Prematuros que eu falo prematuros mesmo. Ou bebês de baixo peso, né? Não bebês de 37 semanas que pessoas julgam aí que são prematuros, né? De 37 semanas. Essa história tá... A gente chama termo precoce, na verdade. É termo precoce. Os bebês de 37 a 39 semanas são termos precoce. Então, esses bebês, ele é levado para o seio e não demonstra muito interesse na sucção, né? Então, precisa muitas vezes fazer um trabalho aí com algum profissional, um exercício adequado para que esse bebê tenha um interesse aí de sair andando e sugando, né? Então, como a gente sempre fala aqui, a gente identifica as coisas em conjunto, muitas vezes você primeiro ou eu primeiro, e a gente muitas vezes troca o que a gente identificou, e isso eu acho muito legal na nossa parceria, porque não tem aquela coisa de, não, quem identificou foi o pediatra. Claro que muitas vezes ninguém vai tomar, eu não vou tomar conduta alguma sem ter trocado com o pediatra da criança. Mas muitas vezes eu levanto o alerta e você fala, bingo, Carlinha, é tal coisa. Eu acho isso muito legal na nossa parceria, de a gente ter esse... Eu sou muito tranquila em relação a isso. Se você indicasse direto, eu não veria problema algum. Sim, porque eu acho que ainda tem que haver a parceria. Né? Tempo, né? A gente já conhece. É uma coisa que você não conhece o profissional, então não tem problema nenhum. Eu acho que está perfeito. O importante é o desfecho, né? O nosso interesse é o melhor. Sim, o interesse é a melhor assistência para a criança, exatamente. Né? E aí tem crianças que têm ritmos diferentes também, né, Cris? Tem ritmos diferentes, e aí a mãe acha que essa criança não é aquilo que eu falei. Às vezes ou por baixa produção, ou por uma produção exacerbada, então a mãe acha que a criança não suga, né? E muitas vezes ela está largando aquilo por conta de um outro problema, né? Ou uma criança, também pode acontecer, uma criança que tem um frênulo curto e que faz a freno, e essa criança fica com essa língua desorganizada, né? Na verdade, a criança sabe sugar, mas ela não sabe como posicionar essa língua, porque ela nasceu com aquela linguinha presinha e na hora de mamar, essa linguinha não ia lá para frente, né? E a hora que foi feito aí esse piquezinho, essa língua desorganizou e a criança não consegue sugar, né? Ela desorganiza toda essa biomecânica aí. E muitas vezes precisa... Tem crianças que às vezes 1, 2 dias se organiza e vai embora.
E tem crianças que precisam ser ajustadas por um profissional, uma fisioterapia aí, seja da osteopatia ou de uma fono ou de um fisioterapeuta da amamentação para organizar essa língua novamente, né? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, sobre crianças que são submetidas à frenolectomia, para mim não existe mais indicação desse tipo de procedimento sem um acompanhamento em conjunto com um desses profissionais. Então, normalmente quando eu tenho um bebê que precisa disso, a Tereza, que é a fono, né, normalmente eu encaminho junto com ela. Ela tem uma odontopediatra que trabalha junto com ela também, então elas têm uma sintonia muito grande. E a Tereza, ela tem experiência para também sentir quando a percepção... Ela tem a percepção de quando o problema não é fono, quando é físio. Então, assim, ela trabalha, não deu certo, ou ela percebeu ela que já encaminha. O problema não é... E adivinha quem é que é o fisioterapeuta que ela encaminha. Então é tudo a mesma patota, né? Não tem muito Eu falo que é um nichinho assim, né? Todo mundo se conhece. Exato, então... todo mundo se conhece. Então ela também chama o auxílio do Rafael quando precisa de algum ajuste. E ela já tá craque em falar, aqui não é minha área. Então, é importante, né, Kalyan? Isso que é bacana, isso que é bacana, entendeu? Opa, meu quadrado é até aqui, daqui eu vou passar a bola, né, para outra pessoa. É a mesma coisa, assim, indicar a cirurgia também sempre, igual você falou, eu também não indico a cirurgia sozinha. Eu falo, vamos passar com a Tereza. Se a Tereza achar que realmente está impactando e que trabalhar com a fono aí não vai dar certo, aí a cirurgia está indicada. E normalmente a gente tenta guardar perto do primeiro mês de vida, porque não é o que normalmente não impacta na maternidade. Para impactar na maternidade tem que ser aquele freio, tipo, lá no céu da boca, lá atrás, sabe? Aí impacta, não tem muito jeito. Mas a maioria dos frênulos, eles são moderados ou duvidosos. E daí não tem jeito, a gente tem que seguir. Normalmente ela faz um trabalho e se ela não consegue melhorar, aí ela fala, tá indicado. Aí beleza, daí faz o procedimento já com acompanhamento. Então tem a fono pré-procedimento e pós-procedimento. Para organizar essa linguinha, né? É isso aí. É muito mais tranquilo quando isso acontece. É isso mesmo, sem dúvida. Né? E existem também, temos 3 minutinhos, existem também os bebês que são muito sonolentos. Ai, que pena que vai acabar, porque, olha, é tanta coisa legal pra gente falar. Mas tudo bem, bom que aqui não acaba, a gente faz depois. Né? né? Os bebês que são muito sonolentos. Os bebês que são muito sonolentos, eles não sugam. Né? Eles vêm para o peito, até meio assim, um olho aberto, outro fechado, põe a boca ali e dormem de novo. Então, o que a gente tem que fazer para que essas crianças acordem? Então, umas dicas aí que eu vou dar. Nunca trazer esse bebê dormindo para o peito. Esse bebê tem que vir acordado e ativo para o peito. Porque quando a gente se aconchega, a gente tem a tendência a dormir, né? Pega aí um edredom com esse friozinho que tá. Liga a televisão e vai assistir um Netflix. Pronto. Em 5 minutos você está dormindo, né? Por mais fome que você esteja sentindo, você fala, não, tô tão quentinha aqui, eu nem quero comer, não é? Com certeza. Então, esse bebê tem que vir ativo e acordado para o peito. Vamos tirar a roupa. Muitas vezes esse bebê tá cheio de roupa. Ele tá com o body, tá com o macacão, tá enrolado na mantinha. Ou seja, tá quentinho, tá aconchegado. Ele também... Então, vamos tirar essa manta. Se tiver um dia de calor, presta atenção na roupa que você tá colocando nesse bebê, porque num dia de calor, muita roupa também deixa essa criança sonolenta. Né? Então, eu falo, vamos descascar essas crianças. As mães dão até risada comigo, porque eu falo, vamos descascar, vamos tirar. E aí eu começo a arrancar a roupa deles. Passar alguma coisa no rostinho, né? Uma aguinha ali, né? Com algodãozinho. Claro que não é um gelo. Né? Ai, que judiação. Mas isso também faz a criança despertar. E também tem uma manobra que eu ensino às mães, que é a manobra do infinito. Não sei se você já ouviu falar. É uma manobra que você direciona a criança naquele símbolo do infinito, né? Você põe a criança
ajustada aqui em você, né? Com os pezinhos aqui em você. E aí você vai fazendo a manobra, que é fazendo aquele infinito mesmo. O próprio corpo da criança. Vai cair a nossa live, tem 26 segundos. A manobra do infinito fica para os próximos capítulos. Fica para os próximos capítulos. Um beijo, pessoal. A gente dá continuidade. Na segunda-feira a gente vai ter um outro tema, mas a gente inicia finalizando esse assunto e iniciando o outro. Perfeito. Tá bom, gente? Combinado. Um beijo. Beijo.